Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. Diversão, diversão, diversão! Essa jornada promete. É nessa jornada que você vai se transformar em pesquisador. Sim, aquele pesquisador de laboratório, de óculos com cabelo bagunçado? Não! Aquele pesquisador que investiga a pedagogia e que tem a educação como locus e objeto de investigação. Nossa, porque a gente é chique, né? Então, iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, lisos. Estou com um vestido tom vinho, cheio de bolinhas, com uns trenzinhos vermelhos. Tenho 1,64 m de salto, eu fico mais bonitinha, mais alta. 43 anos. Estou à frente de um púlpito de acrílico. Sobre esse púlpito tem um teclado e um mouse. À minha direita está a nossa tela interativa para altas conexões e ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde e branco com conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Então a gente vai começar o nosso episódio 2, o que são projetos? Sim, porque processos investigativos subentende que você vai trabalhar com projetos. O projeto, ele é um instrumento, ele é um recurso utilizado pelos pesquisadores. Todo pesquisador dentro da academia, geralmente é na academia que se acontece a pesquisa, ela se realiza, a pesquisa científica da qual nós estamos falando, ela se realiza por meio de um registro de um projeto de pesquisa. É algo que eu vou investigar. E esse projeto de pesquisa começa pelo quê? Você sabe pelo que começa um projeto de pesquisa? Já descobriu? Você sabe? É isso mesmo, começa com uma pergunta, começa com um questionamento. O Pedrinho já disse pra gente aí no episódio anterior, se você não viu, corre lá, acessa e assiste tudo direitinho. Foram só 30 minutos, rapidinho você assiste. Colocar em velocidade 2, então, é só, 15 minutos. Bom, aí você começa com um questionamento. Geralmente, este questionamento, ele recebe o nome de problema. Porque problema a gente quer resolver. E aí a gente vai acompanhar aqui como que se dá essa estruturação no nosso Padlet, porque aqui é outro nível, né? Então vamos acompanhar aqui o nosso Padlet. A gente tem aqui, porque a nossa jornada de processos investigativos rola num Padlet, porque a gente é chique. Bom, o que é um Padlet? Para situar todos vocês, o Padlet é um aplicativo online onde a gente constrói conexões, e essas conexões é como se fosse um mural, com várias conexões, vocês podem ver as setinhas aí, tem vários banners, cada banner tem inúmeras possibilidades, você pode incorporar livros, pode incorporar imagens, pode incorporar áudios, pode incorporar vídeos e é só seguir reto toda a vida. Então, olha só, o que a gente começa? A gente começa aqui com o que são projetos, mas o que são projetos a partir da ideia, desse título aqui, a partir da ideia, deixa eu localizar aqui, a partir da ideia do que são projetos, o nosso Padlet aqui, ó, o que são projetos, a partir da ideia do Paulinho, o Paulinho, que é o Paulinho, nosso Paulo Freire, maravilhoso, ele vai colocar lá no livro Pedagogia da Autonomia, que é esse que está encapado aqui, saberes necessários à prática educativa, e olha que título bonito, Pedagogia da Autonomia significa que é para você se tornar autônomo, independente, consciente a respeito da sua ação, da
prática, né? Saberes necessários à prática educativa. Nesse livro, nós vamos discutir algumas questões básicas que têm por objetivo o quê? Entender a estrutura e a função de projetos na pesquisa educacional, tá? Então, o nosso recorte é bastante específico. É a pesquisa na educação. A pedagogia enquanto locus de pesquisa, enquanto instrumento, enquanto prática. A pesquisa como princípio científico, educativo e formativo. São uma tríade. A pesquisa enquanto princípio científico, que é todo o rigor metodológico. A pesquisa enquanto princípio educativo, que é educar pela pesquisa, como diz o Pedro Demo. Se você não localizou aí, procura a referência, tá aí no nosso episódio, né? A descrição no nosso episódio, aí no ambiente virtual também, a referência da leitura. É seu dever ler tudo isso, tá? Eu não tô falando tudo aqui, não. Aliás, eu não vou falar tudo, não. Você tem que ir lá e ler. Bom, e aí a pesquisa como princípio formativo. O que é a pesquisa como princípio formativo? Ela é um processo de formação de consciência do ser humano. Então, essa tríade, ela estrutura a adoção, a assunção da pesquisa como prática educacional. E aí, a gente vai compreender alguns elementos baseados na jornada do herói, de que a pesquisa, né, o projeto, ele funciona como mapa da mina da pesquisa. É o projeto que vai dizer o que você quer, quando você quer, para que você quer, como você quer, por que você quer, de que jeito que você quer. Então, essas perguntas parecem assim, professora, essas perguntas, olha, eu vou falar para você, essas perguntas são as perguntinhas tão bobas. Negativo. Essas perguntas são perguntas essenciais. O projeto é o mapa, que é o que, por quê, para quê, com quem, quando, de que jeito, como. Se você responder todas essas perguntas no seu projeto, você tem o mapa da mina da sua pesquisa, tá? E conhecer elementos basilares desse projeto de pesquisa, que são o quê? O tema, que é o quê? O problema, que é o tema é né, sobre o quê? O problema, que é o quê? Os objetivos, que são o para quê? E a justificativa, que são o porquê. Então, sobre o quê? Sobre o que você vai pesquisar? Qual que é o assunto que você vai pesquisar? Você vai pesquisar sobre matemática, sobre geografia, sobre história, sobre dificuldades de aprendizagem, sobre materiais didáticos, sobre práticas de formação de professores, sobre estrutura da sala de aula, sobre quantidade de alunos na sala de aula, sobre estratégias de ensino, uma infinidade de temas. Esse é sobre o quê, que é o tema. O problema é o quê? O que você vai pesquisar? O que é sempre um problema, é sempre uma pergunta, é sempre um questionamento reconstrutivo. Por que é um questionamento reconstrutivo? Porque é essa pergunta que vai permitir a você reconstruir a realidade com os resultados alcançados ao longo do processo investigativo, certo? E aí, para quê? Para que são os objetivos? Os objetivos são, para que você vai fazer essa pesquisa? Para melhorar a qualidade de ensino, para aplicar uma nova metodologia, para reorganizar o currículo, para quê? E a justificativa é por quê? Por que você está pesquisando esse tema? Porque você enfrenta isso na sua sala de aula, porque você esteve durante todos os seus anos escolares diante dessa realidade, porque você é gestor dessa escola e você quer elevar os índices ou você quer contribuir com a qualidade de ensino, porque você é gestor do sistema educacional e você acredita que a educação transforma, mas ela precisa ser transformada, igual Edgar Morin, reformar o pensamento para reformar a prática reformar o pensamento, alguma coisa nesse sentido. Vai lá, pesquisa aí, Edgar Morin, 7 saberes necessários à educação do futuro, pensamento complexo que você vai descobrir. Bom, e a provocação que a gente faz é, se a sua pesquisa fosse uma viagem, qual seria o seu destino? Para onde você levaria a educação?
o seu sonho. Né? O seu sonho na educação seria qual? O sonho era que a gente tivesse 5 alunos no ensino fundamental. No, né, fundamental, séries iniciais, 10 alunos no ensino fundamental, séries finais, que a gente tivesse salas ambiente, que a gente tivesse um currículo flexível e articulado, interdisciplinar, multidisciplinar, ou ainda melhor, multicultural. Nossa, tem tantos sonhos que a gente tem tantos lugares que a gente gostaria de levar a educação, tantos destinos que a gente queria que essa viagem fosse realizada. Então, essa é a provocação que se deve iniciar a pesquisa. Essa curiosidade, essa vontade, esse bichinho que move a gente. Por quê? Para quê? De que jeito? E aí, eu faço referência aqui para vocês fazendo as nossas conexões aí com uma música que é fabulosa, né, aqui do Capital Inicial. Essa música, ela traz para a gente uma reflexão, mas o que tem a ver a música do Capital Inicial com, né, a nossa jornada de processo investigativo? Tem tudo a ver. Aliás, cultura, arte, música, dança, tudo isso, né, nos move, tudo isso é ser humano. E esse título, essa música do Capital Inicial, que diz assim, não olhe para trás, a gente vai acompanhar a letra aqui um pedacinho. Claro, está disponível aí no canal do YouTube e o link também está disponível no ambiente virtual, tá? Bem como está disponível aqui no Padlet também. Qual que é a ideia? A ideia é você observar na letra dessa música a investigação como uma busca sistemática por respostas. Né? Quer dizer, à medida que eu pesquiso e obtenho uma resposta, essa resposta não deve me satisfazer suficientemente. Ela deve me provocar para uma nova pesquisa. Vamos ver a música e aí a gente acompanha aqui para... Olha, vamos acompanhar a letra que é muito interessante. Eu não vou cantar, tá, gente? Porque eu não canto nada. Mas pense nisso. Vamos fazer a leitura. Quem quiser ouvir a música, é claro, acesse aí o ambiente, né? Acesse o link que está disponível no nosso episódio, tá? Então, Capital Inicial, não olhe para trás. Nem tudo é do jeito como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Eu devia cantar, né, gente? Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Se a inteligência ficou cega de tanta informação. Se não faz... esse é o refrão, tem que cantar. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe para trás. Bom, aí tem um acorde de violão que eu não sei também, eu não sei tocar, mas eu vou aprender um dia. Essa parte agora também tem tudo a ver com pesquisa. Presta atenção na letra e tentem fazer as conexões meteorológicas entre a letra da música e a nossa discussão aqui, que são processos investigativos em educação. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema. Insistir em se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Bom, e a música continua, né? Eu vou deixar vocês curiosos, né? E aí a conexão que a gente faz é, olha só, você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema. Não é possível. Primeiro você tem que ter o quê? Primeiro você tem que ter um problema. E o problema é a pergunta, é o que te move, é o que vai direcionar toda a sua pesquisa. Por que os professores ainda encontram dificuldades em fazer o atendimento de alunos com diagnóstico do espectro autista? Ou quais são os recursos didáticos que podem melhorar as condições de aprendizagem de crianças em situação de vulnerabilidade econômica?
né? São essas perguntas, esse problema, no termo científico a gente chama de problema, essa pergunta é o problema. É esse problema que vai guiar todo o seu projeto de pesquisa. Você vai realizar a pesquisa para buscar uma solução para esse problema. E aí, se você discorda comigo, tá tudo bem, aliás, está ótimo, né? Se discorde comigo, diz a música, discorde comigo, não é nada demais. A gente tem que entender que a discordância é um processo natural e essencial para a evolução. Se todos concordam, tudo fica como está, o status quo fica ali, estagnado, parado. Só há movimentação quando há discordância. Eu não estou falando aqui de guerra, de conflito, estou falando de discordância teórica, discordância de filosófica, discordância de pontos de vista, tá? Então, essa discordância é que te provoca a, né, fazer igual aqui o título que a gente tem de uma escritora aqui de Rondônia, né? Curiar, né? Que ela está transformando o verbo né? Transformando a curiosidade em um verbo. Então, bora curiar? É o título do livro dela. Bora curiar? Que é a Célia Marx. Bora curiar? Depois fica aí ó, a curiosidade para vocês pesquisarem sobre essa obra tipicamente aqui de Rondônia. Então, bora curiar? Essa curiosidade, que também o Paulinho vai dizer, né? Ensinar exige curiosidade, ensinar exige pesquisa, ensinar exige rigor metodológico. Tudo isso vem nessa música, né? Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. Escolha uma estrada. O projeto vai te dizer, você vai colocar no projeto qual é a jornada, qual a estrada que você quer seguir nessa jornada. E essa estrada são os procedimentos metodológicos a serem adotados por você, enquanto pesquisador, nessa busca de uma solução ou de, né, uma verdade. Lembrando, a verdade deve ser sempre provisória, né? Porque, olha só, a investigação como busca sistemática por respostas. A busca sistemática, o que é sistemática? Constante, rigorosa, né? Cadente, ela sempre continua. Então, essa busca por resposta, ela é infinita. Ela não encerra quando você encontra a resposta, porque ao encontrar a resposta, lhe abre novos questionamentos. E se a resposta não lhe concedeu novos questionamentos, porque com certeza não é a resposta, tá? Então, toda pesquisa, ao encontrar uma solução, essa solução é provisória. As verdades são sempre provisórias na ciência. Verdade definitiva a gente tem na fé, na espiritualidade, na ciência a gente tem verdades que são provisórias. Um exemplo, há um determinado tempo a gente tinha como única resposta a dipirona como um medicamento para tratar febre e dor. Depois veio o paracetamol, o ibuprofeno e assim sucessivamente. Por quê? Porque essa não é uma resposta definitiva, é uma resposta provisória para aquela situação. E essa dinâmica de projeto, ela significa que você precisa de entender a diferença entre senso comum e conhecimento científico. Você já passou por isso nas aulas de filosofia, com certeza. O senso comum é aquilo que nos é posto, aquilo que nós estamos na condição de espectador. A gente vê, mas a gente não enxerga. E o senso, sim, o conhecimento científico é aquilo que é advindo de um questionamento reconstrutivo que segue o rigor metodológico, apresenta um novo conhecimento e, por meio desse conhecimento, intervém na realidade e transforma a situação, claro, para melhor. Aí a provocação que vai ficar aqui é: escolha um tema de interesse na educação e formule uma pergunta investigativa. Lembrando, é uma pergunta, mais ou menos como o Show da Luna, que é uma animação brasileira, fantástica, inclusive, né? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. E para a gente saber o que está acontecendo aqui, a gente vai aqui, olha, para o livro da Selminha. O livro, a nossa conexão é essa daqui, né? Nossa conexão aqui, deixa eu só ampliar aqui nossas... Opa,
nossas conexões. Nossa conexão é com a Selminha. Esse livro aqui que está disponível na biblioteca virtual, Pedagogia, Teoria, Formação e Profissão, em que a Selma Garrido Pimenta, ela é organizadora, vai discutir a pedagogia como locus de formação profissional de educadores e educadoras. O que o título discute? O título discute essa estruturação da pedagogia como a ciência da educação. Não que as outras ciências não tenham contribuições significativas para o processo educativo, mas aquela que é responsável, aquela que detém a arte de investigar a educação, é a pedagogia. Vamos acompanhar aqui, eu vou acessar, também está disponível aí no Padlet o acesso para a biblioteca virtual. Lembrando que o Padlet está incorporado no ambiente virtual e também está aí na descrição do episódio. Então, olha só, aqui está o nosso livro na biblioteca, né? O livrinho da Selma. Aliás, o livrão da Selminha. Eu vou ocultar aqui o menu para a gente poder ter uma melhor visualização e ampliar o texto para que a gente consiga fazer a leitura, tá? Então, aqui a Selminha vai dizer, olha que interessante, presta atenção, hein? Presta atenção que vai cair na prova. Vou fazer uma prova oral com vocês. Capaz, até parece. Olha lá, eu vou até ficar assim de pertinho para a gente poder ler com atenção. Olha, em contextos internacionais, o curso de pedagogia desenha-se em torno da formação de pesquisadores, gestores e diversas tipificações de perfis profissionais que se inserem no campo amplo da educação, estando a formação docente atribuída a outros cursos. Olha que perspectiva interessante. No contexto internacional, o curso de pedagogia, ele se destina especificamente a formar pesquisadores sobre educação. Pesquisar a educação. O curso de pedagogia pesquisa a educação. A formação docente fica para outros cursos de licenciatura, nas licenciaturas específicas. A gente vai fazer igualzinho, é feito isso? Não. Aliás, nunca se deve fazer exatamente, copiar e colar. E para isso existe citação. Depois você vê como é que faz. Bom, mas a gente não deve citar uma estrutura educacional. Mas vale a reflexão de que, no Brasil, o curso de pedagogia, ele não tem esse viés de ser investigador, ser pesquisador da educação. Só essa provocação que no Brasil, o curso de pedagogia não tem esse viés de formar pesquisadores, ou seja, a pesquisa não é um princípio educativo e não é um princípio formativo e não é um princípio de prática de ciência educativa, tá? Ela é considerada muitas vezes dentro da educação como uma ferramenta, um recurso, uma atividade escolar, pesquisa sobre as montanhas, ou a planície, ou sobre uma determinada cultura e coisa desse tipo. Mas vamos seguir, que tem outros pontos aqui interessantes a serem abordados na perspectiva da Selminha. Olha, ela destaca ainda o quê? A licenciatura em pedagogia é objeto de críticas sobre a ausência de especificidades curriculares no tratamento da educação como fenômeno muito mais amplo do que a docência nesses níveis iniciais de escolarização. O que são os níveis iniciais de escolarização? A educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, para além de que a educação é a docência, a educação, a licenciatura em pedagogia, ela é uma investigação sobre os processos educativos. Olha só, a gente invertendo aí o nome da nossa jornada. O curso de pedagogia, ele tem que se encorpar dessa característica de que ela é responsável por investigar
os processos formativos, os processos de educação, em toda a sua amplitude, desde a sala de aula até o sistema de gestão, tá? Mais adiante, a Selminha ainda vai fazer a seguinte consideração, ó. Contemplar tais processos na formulação e no desenvolvimento curricular da formação inicial de pedagogos, que é o que a gente está propondo aqui, né? Porque quem estuda no Instituto, né, é chique, é top, para falar aí a linguagem do momento. A formação inicial de pedagogos exige uma ruptura de compreensão do que constitui a pedagogia como campo de conhecimento, deslocando-a do sentido de tecnologia da ação docente para o sentido de ciência da educação. Nossa, isso transforma muita coisa, é uma quebra de paradigma. Porque enquanto tecnologia da ação docente, eu aprendo métodos de ensino. Percebam, enquanto ciência da educação, eu discuto os pressupostos epistemológicos, os valores, as teorias, as ideologias, os valores que se tem sobre educação. Então, a educação passa a ser ciência, e ela deixa de ser instrumento, ela deixa de ser mero instrumento para ela se tornar ciência. E isso faz uma transformação completa no processo educativo, porque afeta não apenas o professor, que passa a ser pesquisador, e enquanto pesquisador ele se torna um sujeito crítico da sua realidade, porque ele olha para a sua realidade e vai falar, não é só eu, por exemplo, imprimir umas atividades, ou eu só, entre aspas aí, né, para muitos o pedagogo só está brincando ali na sala de aula, mas é eu questionar essa sala, eu questionar a quantidade de alunos que se tem nessa sala, eu questionar o suporte necessário para atendimento a crianças e alunos com necessidades educativas específicas, eu questionar o sistema de gestão, o sistema de financiamento, a distribuição de verba, a forma do currículo, o que tem nesse currículo, para quem é esse currículo, como já dizia o Miguel Arroio, que o currículo é um território em disputa, eu só passo a ter essa percepção de mundo a partir do momento que eu olho para a educação enquanto ciência e não enquanto instrumento a ser usado, mas enquanto ciência de transformação da realidade. Para que ela seja transformação da realidade, ela precisa se estruturar com esses elementos característicos de ciência, que é o questionamento, que é o rigor científico, que é a discussão política, é a qualidade formal e a perspectiva e a intervenção na realidade. Aí ela é ciência. De outra forma, ela é instrumento. E como instrumento, ela pode ser instrumento, inclusive, né, de manutenção do status, de manutenção da sociedade. Né, como já discutia Louis Althusser, aparelho ideológico do Estado para manter as coisas como elas estão. Ou seja, para que permanecemos enquanto espectadores da nossa vida e não enquanto sujeitos históricos ativos nessa realidade. Ai, que bonito! Até gostei do que eu falei. Olha, gente, vocês acreditam, né? Vocês não acreditam, vocês vão lá e ler, porque pode ser que seja mentira. E aí? Bom, então essa discussão a Selminha vai buscar nesse título. Esse título é tudo, gente, é maravilhoso. Olha, eu vou ser sincera para vocês, se vocês não lerem esse título, olha, leia porque vai transformar a sua perspectiva. E aí, mais um ponto para a gente abordar ainda sobre a compreensão do que são projetos. Me acompanha que nós ainda estamos discutindo o que são projetos, para que eles servem, né, e por que a educação precisa ser considerada como ciência da educação para que eu possa desenvolver pesquisa. E para eu desenvolver pesquisa, eu preciso organizar um projeto. Então, vejam a conexão que está sendo estabelecida. Aí ela discute o seguinte, o argumento central defende a necessidade de que o curso de pedagogia se consubstancie a uma teoria da pedagogia, cientificamente referenciada e socialmente engajada
para formar educadores que deverão atuar em diferentes espaços. Então, percebam que é uma mudança de paradigma, igual meus filhos faziam. Nossa, né? Abriu minha mente, igual Albert Einstein. A mente que se abre ao conhecimento jamais volta ao seu tamanho normal, ao seu tamanho original. Então, para que haja essa mudança de paradigma, o curso, né, e a formação do pedagogo precisa se basear na substância de uma teoria da pedagogia, ou seja, a pedagogia estuda educação, não é outra área que vai estudar educação. Essas outras áreas podem pesquisar sobre educação? Claro, nós somos suficientemente generosos para distribuir o tema da educação com todas as outras áreas, até porque somos seres complexos, como trabalha o Edgar Morin, mas a ciência que vai se debruçar sobre a educação é a pedagogia. E neste momento histórico, a pedagogia não é ainda considerada como a ciência que estuda, que produz sobre educação. Há uma mudança sutil, né? Há aí alguns movimentos significativos, tanto do ponto de vista internacional quanto nacional, na mudança dessa condição. A gente já tem, por exemplo, relatos de experiência sendo considerados como resultados científicos da análise das práticas escolares, o que é uma mudança paradigmática, porque até então relatos não eram considerados ciência suficiente para serem estudados e considerados como texto confiável e, né, com credibilidade para ser replicado ou para ser escalonado. Então, há movimentos nessa perspectiva de que a pedagogia é a ciência da educação e, como tal, deve se formar professores pesquisadores a partir da pesquisa como princípio educativo, como princípio formativo e como princípio investigativo, tá? Então, a Selminha vai continuar a investigação aqui, né? Tem outras considerações aí a respeito da pedagogia enquanto locus, né? Eu convido vocês, é claro, a fazer a leitura da obra e a aproveitar, né? A se deliciar, né? Com os prazeres da leitura crítica, tá? E a conexão que a gente faz é com essa banda fabulosa, né? Outra banda brasileira, Legião Urbana, que tem uma música chamada Que País é Esse? Né? Talvez você já tenha ouvido falar. E nesse título, vou colocar, né? Não vai sair o áudio para vocês, né? Só para a gente ver o início da legenda. Eu espero que tenha, mas assim, ninguém respeita a Constituição. Todos acreditam no futuro da nação, né? Nas favelas, no cerrado, sujeira para todo lado. E aí continua o clipe, né? E aí está disponível no ambiente para que vocês possam acompanhar o link. E que país é esse? Ninguém respeita a Constituição e todos acreditam no futuro da nação. E todos acreditam que a educação é o futuro da nação, mas a pedagogia não é ainda a ciência que estuda a educação. E enquanto, né, acreditamos que não haja essa transformação, nós iremos ainda sofrer várias mazelas na nossa sociedade brasileira. Fica a pergunta, né? E aí, o que você vai fazer? Você, enquanto educador, o que você quer pesquisar? O que você vai fazer para transformar essa realidade? Bom, em 30 minutos é o que dá para a gente discutir, né? Eu espero que vocês tenham aí sido minimamente provocados para essa discussão. Todos os materiais estão disponíveis no ambiente virtual, também estão na descrição, no link, né? No link da descrição do nosso episódio. E, é claro, o que eu falei aqui foram generalizações. Se você quiser saber de verdade, se você quiser compreender a essência, os pressupostos epistemológicos e meteorológicos da ciência, da pedagogia enquanto ciência da educação, você tem que ler. E depois é só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.